Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta. Agora, ao invés de falar de língua portuguesa, eu vim para falar de ciências. E a gente vai ver hoje um conteúdo. Desculpa. Vamos ver hoje um conteúdo que não é exatamente novo, porque vocês já estudaram isso nos anos anteriores, né? Provavelmente, pelo menos os que eu não conheço provavelmente estudaram, os que eu conheço já sei que já estudaram isso. Mas é sempre bom uma revisão, porque isso também é parte desse conteúdo que a gente vem seguindo no quinto ano e que vocês continuarão a desenvolver nos próximos anos no colégio, tá legal? Bem, e não se preocupa também de vocês estarem desesperados aí copiando o que eu vou falar, não, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui, vocês vão poder acessar por um link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês terem acesso a esse conteúdo, beleza? Bem, então a temática do que a gente vai ver tá aqui, ó, água. Vocês já conseguiram ver aí, né? Fiquei um pouco em cima, mas vocês conseguiram ver. Então, vamos lá agilizar? Bem, nosso planeta se chama Terra, mas bem que o nome dele poderia ser Planeta Água. Até tem uma música antiga que canta isso, né? Que fala Terra, Planeta, Água. Enfim, mas a Terra tem esse apelido de Planeta Água ou então de Planeta Azul, não é à toa, tá? É porque a maior parte do nosso planeta, de fato, é constituída por água, pelo menos na sua superfície, né? A superfície do nosso planeta, quase toda ela, quer dizer, a maior parte dela é composta por água. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso já já. Por isso, esse é um primeiro adendo, uma primeira observação. Planeta azul, como digamos, um apelido do nosso planeta. Tá legal? Bem, a água é um elemento fundamental. Ele é base para tudo, é base para a vida, é base para tudo no nosso planeta. A gente só consegue viver graças à água. O nosso corpo tem água, a gente ingere água, tá legal? Todos os seres vivos dependem de água no nosso planeta, tá legal? Mesmo que direta ou indiretamente. Então a gente tem que entender que a água é um elemento fundamental, beleza? 70% do nosso planeta, por exemplo, é composto por água. Para a gente ter uma ideia disso, é como se tivesse divide o nosso planeta em 100 partes. 70 dessas partes seriam de água. Isso eu estou falando da superfície terrestre, tá legal, gente? Essa parte em que a gente vive. E o restante dessa superfície seria de terra firme, rochas, enfim, outras partes que compõem o nosso planeta. Agora, desses 70% de água que tem no planeta, somente 3% dessas águas do nosso planeta são de águas doces, ou seja, água que a gente consome. O restante dessa água do planeta está toda nos mares, está toda em água salgada, portanto não é água potável. Mais do que nunca, isso mostra o quanto é importante que nós façamos a preservação desses aquíferos e dessas águas doces que é o que a gente utiliza para sobreviver, nós e os outros animais, tá legal? E olha só, e entre todo esse 3% de água doce do planeta, tá? 12%, olha a nossa responsabilidade, 12% está aqui no nosso país, tá? 12% de toda a água doce do mundo está aqui no nosso país. Olha o nosso papel, que é fundamental não só para o nosso país, mas como para o mundo inteiro, de preservação dessa água potável e água boa para beber, né? Claro que toda água doce que a gente retira da natureza precisa de um tratamento, tá? Mas o que importa é, mesmo que precise de um tratamento, a água doce que existe no planeta, em grande parte, está aqui, tá? E ela, em relação a toda a água do planeta, é muito pouca. Bem, só para vocês terem uma ideia, olha só, eu fiz esse gráfico aqui para vocês visualizarem. 97% de toda a água do planeta está em forma de mar, ou seja, é água salgada, enquanto 3%, o que sobra, é água doce. Olha a diferença. E como eu falei para vocês, que 70% do nosso planeta, da superfície do nosso planeta, é composta de água, isso significa que não é pouca coisa. Mas também o nosso planeta, a superfície dele é composta por outros elementos. Todos eles estão distribuídos em 3 esferas. A gente brinca de esferas, não é porque são esferas ou porque a Terra é esfera, mas é porque são as partes, digamos assim, que compõem o nosso planeta. Isso tudo, esses nomes que eu vou dar para vocês,
Obviamente são nomes aplicados, dados por cientistas, pessoas que estudam e que estudaram isso ao longo dos anos e ao longo de toda a história da humanidade. Bem, uma das primeiras esferas é a que a gente está pisando nesse momento. Ninguém aqui, pelo que eu saiba, está dentro de um navio. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui está em cima da litosfera. Isso significa que são as rochas, a terra firme, as montanhas, tudo isso é a litosfera. Agora, todo mundo ao mesmo tempo também está em contato com a atmosfera, porque nós respiramos o ar que está justamente na atmosfera, e essa é a segunda esfera. E a terceira corresponde àquele 70% lá que eu falei a vocês da superfície do nosso planeta. Eu estou falando da hidrosfera. Toda a água do nosso planeta corresponde à hidrosfera, tá legal? Mas quando eu junto todas essas três esferas, elas juntas possibilitam uma outra esfera, que é a biosfera. Tá? Biosfera bio significa vida. Então, todo o ser vivo do nosso planeta está incluído nessa biosfera. Agora, olha só, o que vale a gente falar aqui mesmo é da hidrosfera, porque a gente está falando de água. Então, toda a água no nosso planeta, seja ela salgada ou doce, ela está na hidrosfera, beleza? Seguindo, então, essa água, porém, ela pode estar apresentada em 3 estados da matéria. Ela pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que acontece se, quando eu coloco uma água no congelador, se eu levar uma água para o congelador, nada mais, nada menos vai acontecer do que ela vai congelar com o tempo, certo? Ela então vai sair do estado líquido para o estado sólido. E o que acontece se eu colocar uma água numa panela e colocar essa panela para ferver? Ela vai começar a borbulhar, 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 e depois de um tempo ela vai começar a secar. Ela vai sumir? Ela vai desaparecer? Não, porque a gente sabe que quando começa a ferver, ela vai começar a subir com aquele gásinho. Aquele gásinho nada mais é do que a conversão da água do estado líquido ao estado gasoso. Isso a gente pode dizer que são as transformações do estado da água. Bem, agora o que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte. Tem aqui 3 imagens, né? Vocês estão vendo, com os 3 estados da matéria, no caso da água. Primeiro lá em cima, o gelo, que forma a água em estado sólido. No meio aqui, um copo d'água líquida, dessa que a gente bebe. E aqui no fim, uma água fervendo, que aos poucos ela está se tornando gasosa. Bem, quando a água chega a 0 graus Celsius, ela vai se tornar sólida. Esse é um processo que a gente chama de solidificação. A água sai do líquido para o sólido. Mas, quando a água chega a 100 graus Celsius, é que quando ela começa a borbulhar e ferver, ela vai passar pelo processo de vaporização. Esse processo de vaporização é a transformação da água do líquido para o gasoso. Ela está se tornando um gás, ela não vai ser mais pegável, segurável, até porque a água também vai derreter líquido, vai cair pelos nossos dedos, mas nem isso a gente conseguiria fazer com o gasoso, porque ela está se tornando ar, tá? Isso é o que a gente chama então de vaporização. Mas também pode acontecer da água que está em estado sólido, ou seja, gelo, se tornar água. Isso é o processo de fusão. Quando a gente coloca um gelo numa bebida, qualquer bebida, e esse gelo aos poucos vai derretendo, nada mais, nada menos que está acontecendo o gelo está se tornando líquido. E está acontecendo nesse momento um processo de fusão. Tá legal? E quando a água, se a gente está lá com a água fervendo, tá? E ela começa, a gente desliga o fogo, aos poucos aquelas bolinhas vão parar de ocorrer, e também aos poucos ela vai voltando ao seu estado líquido. Voltando não, na verdade, né? Ela vai esfriando e vai evitar que ela se torne gasosa. Nesse caso,
Quando a água se torna, sai do gasoso e vai para o líquido, eu estou falando da liquefação, ok? Vamos lá. E também há um processo, que esse é mais difícil de fazer, não daria para a gente fazer em casa, pelo menos com o que a gente tem, que é o processo de sublimação. O que é sublimação? É quando a água está em estado sólido, se converte em gasoso, ou quando ela está no estado gasoso, vai direto para o sólido. Esse processo de sublimação geralmente vai acontecer nas nuvens de altas temperaturas que vão fazer chover granizo. Então assim, é muito difícil da gente fazer isso em casa com o que a gente tem, beleza? Bem, mas já que eu falei de chuva, vamos falar disso, porque também é muito importante nós falarmos do ciclo da água. Aqui atrás de mim, nada mais nada menos tem do que uma imagem que vocês bem conhecem, tá? Rio de Janeiro. Se vocês observarem em cima aqui do Cristo, tem um sol brilhando já com uma setinha apontando. A gente vai falar aqui do ciclo da água, porque é o ciclo da água, desculpa, que vai mostrar pra gente qual é o caminho que a água percorre no nosso planeta, tá bom? Vamos lá. O Sol, ele aquece tudo no nosso planeta, né? Ele faz esse calor e ele faz justamente isso também com a água. Com esse processo de calor na água, aquele processo que eu mostrei antes para vocês, da água se sair do estado líquido e ir para o gasoso, começa a acontecer. Na natureza nós chamamos isso de evaporação, ou seja, a água aos poucos vai, sem a gente perceber mesmo, vai ficar em estado gasoso, do líquido para o gasoso. Se eu colocar um copo d'água ali e deixar alguns dias, aquela água vai sumir dali. Ela não vai sumir na verdade, ela vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso. É o que nós chamamos de evaporação, beleza? E quando ela faz esse processo de evaporação, ela vai se juntando com outras águas que passaram por esse processo de evaporação e vai se tornar nuvem. Esse processo de se tornar nuvem é o que nós chamamos de condensação. E logo que acontece a condensação, quando as nuvens ficam muito pesadas e muito carregadas por água, o que vai acontecer? O tempo vai mudar, as nuvens vão tomar conta, vai ficar aquele tempo cinza e logo depois vai acontecer um processo também de transporte, tá? Porque o vento vai empurrando as nuvens. E quando acontece esse processo de transporte, ou não, tá? Esse processo de transporte pode acontecer ou não, depois que essas nuvens ficam muito pesadas, o que vai acontecer é que essas nuvens vão estar tão pesadas que elas vão cair. É o que nós chamamos de precipitação, ou simplesmente chuva, né? E esse processo de chuva vai durar o tempo que tiver que durar, até que essas nuvens estejam um pouco carregadas ou diminuam de fato a sua frequência. Vai trazer de volta a água do que foi para o céu em evaporação para a terra firme, formando os rios, formando as lagoas, ou ampliando os rios, ampliando as lagoas, as cachoeiras e todas as outras fontes naturais de chuva, de água que a gente tem no nosso planeta, beleza? E quando essa chuva vai parando aos poucos, todo o processo se reinicia, tá? Essa água vai passar por um processo de infiltração, vai voltar para os mares, para os rios, como eu falei, e vai começar todo esse processo. A gente fala que é um ciclo por conta disso. Ó. Se vocês repararem, ó, começou aqui nesse ciclo verde no mar, né? No caso aqui no mar, podia ser um rio, podia ser lagoa, enfim. Ele se tornou condensada, se tornou chuva, se transportou ou não, e depois caiu, tá? Na precipitação e por fim chegou à infiltração, voltando àquele estado ou aquele local ou aqueles locais em que ela esteve antes, tá legal? Então é um ciclo, por isso que ela é um ciclo, porque não tem fim, não se finaliza, a menos que a gente destrua o planeta de um modo tal que, enfim, não sei nem dizer. E lembra que eu falei para vocês que a água é fundamental para o nosso corpo? Ela é fundamental porque aproximadamente 60 a 65% do nosso corpo é composto por água, por partículas de água. Então, essa água é fundamental para nós, a gente precisa
conservar totalmente ela, a gente precisa se hidratar. Agora, se não tiver água potável, água boa para a gente beber, como é que vai ser? Vai ficar no mínimo difícil ou impossível. Então a gente tem que cuidar bastante desses recursos hídricos, desses recursos que vêm da hidrosfera, para a gente poder continuar a nossa história da humanidade por aqui. E para finalizar, gente, eu vou compartilhar também com vocês aqui através de um link na descrição do vídeo alguns outros vídeos interessantes para a gente ver. Alguns são animações, outros são outros tipos de explicações, enfim. Vou deixar acho que 2 vídeos aqui para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Vocês podem também fazer a visualização deles. E uma segunda coisa, a atividade que vocês vão fazer hoje não é online, vocês vão pegar a apostila de vocês, tá? Vão abrir na página 147. Vocês vão começar lá a fazer algumas atividades sobre isso. Vão começar na 147 e vão até a 156. Lá vocês vão encontrar material para leitura, tá? E também atividades para serem feitas. Tudo isso sobre o que a gente acabou de falar aqui nesse vídeo, tá legal? Na próxima segunda eu envio para os responsáveis de vocês o gabarito, ou seja, as respostas deles para vocês conferirem direitinho se acertaram tudo, o que erraram, para se organizarem direitinho no aprendizado de vocês, beleza? Então, gente, até amanhã, tem mais vídeo, a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.